eu de hoje traz Diego Brilhante, defensor público, titular do terceiro tribunal do júri. Diego é defensor de júri há muitos anos, já trabalhou na Baixada, São Gonçalo, e tem muita experiência. A gente trouxe você aqui para compartilhar um pouco os desafios da defesa no tribunal do júri. E é um prazer receber você aqui. Obrigado. Seja bem-vindo, Diego, onde estou eu. Vamos começar falando sobre quais seriam os desafios da defesa no tribunal do júri? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a vocês duas. O canal de vocês é um sucesso. Eu achei uma iniciativa muito bacana. Eu sou um fã do YouTube de carteirinha. O YouTube, para mim, é quase que uma extensão da minha vida, porque é uma coisa extremamente democrática. Nós no YouTube temos acesso a mais variado tipo de conteúdo. E assim, eu já aprendi várias coisas no YouTube. Antigamente a gente tinha aquelas aulas por correspondência e tal. Hoje em dia é tudo no YouTube. E é interessante a gente ter um canal jurídico. E um canal jurídico de uma forma diferente da usual, né? Porque a gente às vezes acha aquelas aulas com uma estrutura formal de aula. E esse programa de vocês, esse canal de vocês é uma coisa mais informal, é multidisciplinar, fala de direito, mas não fala sobre um determinado tema. Eu vi que há questões de coaching, falando também sobre vários campos do direito. E além de que vocês são duas grandes personalidades, têm muito carisma e o canal é um sucesso também muito por conta de vocês. É um prazer estar aqui. E vou tentar aproveitar essa oportunidade para passar, né, uma mensagem positiva acerca do Tribunal do Júri. Desafios da defesa no Tribunal do Júri são tantos. Talvez a defesa ela tenha, no âmbito do Tribunal do Júri, o papel mais difícil. Quando chega um réu para julgamento, ele já tem uma denúncia contra si. Muitas vezes ele está preso preventivamente, muito tempo. Nossas prisões provisórias em sede de tribunal do júri, pelo menos aqui na capital, duram anos, 2, 3, já vi casos de 4 anos. O tempo da prisão é relevante porque provoca no indivíduo uma modificação de postura, né, de pessoal. O sistema carcerário ele molda as pessoas. Então o réu que chega a julgamento não é o mesmo réu que foi preso. Não é o mesmo réu, aquela pessoa, aquele indivíduo que tinha uma vida, era o sujeito, às vezes era um pai de família, era um marido de fulana. Ele chega ali um presidiário. Chega encurvado, chega com a cabeça raspada, chega com a camisa do sistema penitenciário. Muito embora não chegue algemado por conta agora da reforma e também da súmula, aparentemente algemado, porque a postura daquele que anda algemado não muda. Então, se a gente observar como eles entram, os réus entram, os presos, né, entram em plenário, eles entram como se estivessem algemados. Eu estava falando isso ontem com a Tula no telefone. Eu fui ao tribunal do júri, que ela estava fazendo o júri, e aí depois a gente veio conversando que você ia vir falar sobre isso. Eu falei, mas Tula, aquele seu réu de hoje não estava algemado? Porque ele estava paradinho, entrou com a mão para trás, depois ele ficou paradinho com a mão para frente, como se algemado estivesse. Exatamente, eles entram com as mãos para trás, como se estivessem algemados, que é a posição que eles se colocam para serem escoltados, sempre com as mãos para trás, são algemados para trás, sentam, e aí eles se percebem não algemados, até estranho, aí o pessoal... mas eles não têm liberdade de movimento porque o atavismo. Aí fica com as mãos assim, e de cabeça baixa. Aquela postura vencida, uma postura de culpa.
de quem deve receber uma punição. Então, essa postura por si só já causa um impacto e já é uma dificuldade para a defesa, porque toda vez que o réu entra no plenário, todo mundo pode observar, os jurados observam esse caminhar do réu, observam os detalhes, eles olham o réu de cima a baixo. O réu chega já pronunciado, tem uma decisão de pronúncia, às vezes até confirmada pelo tribunal no eventual recurso. Começa-se o julgamento, é lida a denúncia. No momento que a denúncia é lida, a denúncia é sempre terrível, porque descreve os fatos. Muitas vezes os fatos que não vão nem ser comprovados, o sujeito pode ser absolvido. Mas a leitura da denúncia tem um peso enorme e a gente observa que durante a leitura da denúncia, os jurados eles vão ouvindo aquilo e vão olhando para o réu assim, já com um olhar de reprovação. É muito difícil. Depois começa-se... Sendo que o Ministério Público está perto do juiz e o réu também um pouco afastado, né? A defesa fica mais afastada. O réu fica mais afastado, o defensor fica atrás do réu, o Ministério Público ao lado do juiz, com uma postura também na posição dele de custos legis, mas com uma postura mais confortável, marcial, né? E o defensor lá atrás do réu. Então dá a impressão que o defensor é até pior do que o réu, porque ele está ainda atrás do réu. Né? E é uma dificuldade. Pode ter liberdade também de andar e ficar do lado do juiz, mas eu acho que de repente você prefere ficar ao lado do réu para ter alguém também ali, né? Porque assim, eu até transito muito pelo plenário, eu não fico só sentado ali. Mas ali é a minha tribuna, eu tenho de honrá-la onde ela está, né? E já me acostumei já no meu decurso dos anos com esta debilidade locacional da tribuna da defesa e tenho que me adaptar e fazer meu trabalho dali mesmo. O que acontece? Diante dessa situação difícil, ainda existe a tendência da população e do jurado que é leigo em aliar a figura do defensor à do réu, como se o defensor, eu digo defensor em sentido amplo, não o defensor público, eu sou defensor público, mas o defensor, aquele que está patrocinando a defesa, seja ele um advogado particular, seja ele um defensor público. Fazer um link do réu com o defensor. É como se fossem amigos, como se fossem até mesmo cúmplices. Então existe toda essa dificuldade social da defesa e funcional da defesa no tribunal do júri. E no júri isso não teria acontecer, mas na vaga, às vezes as vítimas de roubo viram para o defensor ou para o advogado, porque você está defendendo ele, acontece. Você está defendendo, então você vê como que a sociedade enxerga a defesa. É muito difícil. E o sujeito entrando nessas condições, todo feita a instrução, ele é interrogado. Interrogatório já é um outro problema, mas depois eu vou falar sobre isso. Quando chegam os debates, quando começam os debates, eu muitas vezes me realizo, eu percebo, eu faço essa análise que o sujeito está condenado. Ainda que o promotor não fale nada, ou fale 5 minutos, o sujeito está condenado. Ele já tem a denúncia, tem toda a instrução, né? O cara está ali, está preso, com aquela postura. Então, existe uma necessidade de se desconstruir tudo aquilo que está colocado. E se desconstruir com base em instrumentos e conhecimentos extralegais. Mas isso significa que você vai contrariar a lei, vai contrariar o código? Não é isso. É porque o tribunal do júri, isso eu aprendi empiricamente da melhor forma possível, que foi sendo jogado no tribunal do júri sem nunca ter feito um tribunal do júri na vida, com um livro do Adriano Marrei nas mãos, que nem consegui abrir, porque eu tenho que fazer com aquele livro desse tamanho. Vamos começar. E eu tive de me virar. E esse conhecimento do tribunal do júri é um conhecimento, parece um nicho.
E aqueles que têm experiência, sabem fazer júri, eles não compartilham com os outros. E eu tive de aprender por mim mesmo, errando, tentando, erros e acertos, e através de um desenvolvimento, uma sensibilidade para a gente entender o que funciona e o que não funciona. E eu pude perceber, de forma muito triste, porque errando, que os institutos do direito penal, do direito processual penal, não funcionam bem no tribunal do júri. Ah, mas como assim? Se a gente pegar tudo aquilo que a gente estuda em direito penal e for levar para o tribunal do júri, a gente perde todo o júri. É impossível você explicar a imputação objetiva a um jurado. É impossível falar de funcionalismo. Dolo e culpa já muitas vezes é complicado. Relação de causalidade. Né? Causa com causa. Discriminante putativa. Muitas vezes você pega um jurado que não tem formação jurídica, ou então da área de exatas. Eu lembro que eu tive muito tempo um grupo de jurados numa comarca que eles eram da Secretaria de Obras Públicas do município e trabalhavam em pressão do asfalto. Nenhum demérito. Mas uma área completamente diferente do direito. O sujeito que prensava asfalto, e você tem que explicar direito para esse sujeito. Ontem mesmo no júri a defesa é simples, era sobre dizer que o tiro foi acidental. E aí, quer dizer, na resposta ao segundo quesito, quando pergunta, ele atirou, já era para dizer não, né? Então, assim, como é que vai explicar a acidentalidade e a quesitação? É um pouco complicado. Eu até busco falar, olha, a tese da defesa, a resposta é não nesse quesito e tal. Mas... A gente tenta facilitar a vida do jurado, mas e quando a aquisitação era nos moldes antigos, foi quando eu comecei, então era uma coisa de louco. Então existem certos institutos que não funcionam, então são muito difíceis de serem entendidos. E a gente tem de tentar fazer assim, um direito penal para leigos. Por isso que às vezes as pessoas dizem, você explica as coisas tão bem. Eu falei, claro, eu tenho que explicar direito penal para os jurados em 1h30. Muitas coisas que os estudantes de direito não entendem, às vezes os aplicadores de direito não entendem, que o direito penal é muito difícil, extremamente complexo. Então a gente tem essa dificuldade também pelo fato dos jurados serem leigos. E a gente tem uma questão que eu acho mais importante do júri, porque o júri é o território do imponderável. Nós não temos qualquer domínio do que vai acontecer no júri. Mas é uma imponderável mesmo, porque os critérios de julgamento eles são os mais variados possíveis. O Lombroso subsiste no século XXI. A gente estudava Lombroso na faculdade como o antropologista, o criminologista do século XIX, equivocado, porque entendia que o criminoso ele tinha hereditariedade, ou então características físicas, orelha pontuda, etc. e tal. E no Tribunal do Júri a gente vê isso. A gente vê essa estigmatização, a gente vê o preconceito, a gente vê julgamentos serem dotados e tomados por circunstâncias extraprocessuais. Não, você está falando isso, está me lembrando uma coisa. Eu tenho 2 filhos adolescentes, e eu levei os 2 para assistir o júri nas férias, que a Tula estava fazendo. E assim, teve uma ré que quando entrou, a minha filha falou, matou. Pela forma, exatamente por isso que você está falando, pelo caminhar, pela postura corporal, de se portar, a minha filha falou, matou. Eu falei, calma, você não ouviu. Eu soltei ela, né? E a Miranda falou. Não, mas ela tinha matado em legítima defesa, ficou claro. A segunda pergunta que a Tula fez ficou muito clara e acabou sendo solta. Mas assim, a postura dela, a forma como ela já entrou, acho que é mais altiva, porque também ela tinha matado em legítima defesa. Sim. O cara realmente tentou matá-la e ela reagiu, ela perdeu o olho, inclusive. Nossa. E ela reagiu e matou o cara. Então ela já entrou certa de que ela tinha feito certo. Só que ela entrou com aquele jeito, assim, naquela pompa, assim, ela entrou de uma forma no júri, e a minha filha olhou e falou, ih! O sujeito uma vez estava sendo acusado de ter praticado um crime de homicídio numa boate, numa briga. Aí entra um sujeito, estava respondendo em liberdade, um sujeito forte, com um cordão grosso,
cabelo espetadinho, com aquela pinta de playboy brigão. Perdi o júri. Os jurados olharam assim, quando viram o réu e viram a denúncia, eles já fizeram um link. É claro que foi, claro que ele bateu, claro que ele matou o outro, é a cara dele. Você vê, ninguém falou absolutamente nada. Não precisa. Aí a análise da prova, que é uma coisa importantíssima, porque a acusação ela tem que estar sempre plenamente comprovada, mas essa análise muitas vezes ela vai secundária ao julgamento moral que é feito do réu e também o julgamento lombrosiano, que é terrível. E é uma coisa que muitas vezes a gente não tem como falar ou se contrapor. É imponderável. Sim, mas ao mesmo tempo o júri é garantia constitucional de que a pessoa será julgada pelos mesmos pares. Assim, a ideia é justamente dar mais chance para o réu. Porque se ele estivesse sendo julgado pelo juiz. Porque assim, como ele falou, chega um réu, cadê os familiares também do réu, né? Às vezes a plateia está vazia, não tem ninguém. Quando não tem familiar, meu Deus, não veio uma pessoa chorar por esse cara, é porque não presta. Outro dia até brinquei com a promotora, porque entraram, acho que eram 3 réus, aí de repente entrou na plateia uma adolescente, um bebezinho fofo, outro filhinho fofinho também de 5 anos, estava com os fones assim, de ouvindo música. Eu falei, olha, eu já gostei desse réu. Mas isso, Mirella, não é assim um aspecto sempre negativo. Pode ser positivo também. O menino deu tchau, assim, é bonitinho. Eu nem me lembro o resultado do jogo. A questão é que é imponderável. Às vezes essas circunstâncias te beneficiam. Beneficiam a defesa ou beneficiam a acusação. A questão é que pode pender para qualquer dos lados. Eu tenho um caso que aconteceu com um colega meu, defensor, que a gente que trabalha em júri sempre troca experiências. Porque afinal de contas, eu acho que entre os colegas acaba com esse negócio de nicho e a gente acaba falando mais e trocando experiência. Aconteceu um caso em que um colega perdeu um júri, uma moça estava sendo acusada de ser mandante do crime, os executores já tinham sido condenados, mas havia uma prova de autoria dela ser efetivamente autora intelectual do crime. E ele fez, segundo ele, um júri, era um grande defensor de júri, fez uma grande defesa, analisando toda a prova de autoria, etc. E perdeu, segundo ele, ainda antes da reforma, a votação até o final por 4-3. E ele ficou muito chateado. E é muito comum, às vezes, os jurados nos procurarem, promotor e defensor, após o julgamento, para fazer algum comentário, às vezes um elogio, uma crítica à nossa fala, ao conteúdo da nossa defesa. E uma jurada procurou esse colega e disse assim: doutor, gostaria de parabenizar o senhor pela defesa, foi muito boa e tal. O senhor até me convenceu tal, mas eu não votei para o senhor por causa de um detalhe. Aí ele: mas que detalhe? Doutor, ela estava com as unhas muito bonitas. Se ela estivesse sofrendo mesmo, não teria pintado as unhas daquele jeito. Aí ele disse que ele me contou isso com muito pesar, porque a moça era manicure. Ela era manicure antes de ser presa, e presa exercia o ofício na cadeia e pintava a unha das outras, e naturalmente pintou dela, porque ela... Você está tão deprimido que você tem que fazer justamente o que você gosta para tentar sair do... Então ela chegou com as unhas bonitas pelo fato de ser manicure. E outra coisa, aquele dia de julgamento é um dia especial. Às vezes a pessoa vai, por exemplo, hoje eu botei uma abotoadura. Eu não costumo usar abotoadura, mas hoje eu botei porque eu vim aqui. E esse detalhe, não vai ser, eu espero que não sirva para minha condenação, mas esse detalhe, você vê, uma unha pintada serviu para a moça ser condenada. Isso é imponderável. E ele se penitenciou porque ele esqueceu de dizer que ela era manicure. Ele falou: de repente, se eu tivesse dito que ela era manicure, mas eu fiquei tão preso à prova, que é o que a gente pensa que é importante, que eu esqueci de mencionar esse detalhe. E foi esse detalhe que levou essa jurada a condenar essa moça. Então, desafios da defesa. Como agir? Porque a gente tem de lidar com o processo,
tem de lidar com a prova, tem de lidar com tese jurídica, tem de lidar com os jurados leigos e tem de lidar com esses fatores. E tem de lidar e tem de fazer que o réu seja defendido. Muitas vezes a gente fala sobre os direitos do réu em plenário e muita gente é muito intransigente com isso, eu procuro ser também, mas às vezes a defesa de um determinado direito pode sair pela culatra. O sujeito tem o direito, por exemplo, a não usar aquela roupa horrorosa do sistema penitenciário. O sujeito que responde em liberdade, ele chega lá bem vestido, ele escolhe a própria roupa, ele bota uma musculatura, né? Vai ser julgado dignamente. Mas muitas vezes, esse arrumar do réu é mal visto pelos jurados. O sujeito está aqui, está todo arrumado, não está dando respeito à justiça. Foi o que eu comentei com você, né? Quando a gente até fez o convite, eu mandei um link de uma reportagem meio sendo criticado porque a defesa levou uma roupa e pediu para o réu não vestir a roupa do SEAP, eu não sei se era aqui no Rio de Janeiro, e sem a roupa que ele levou para julgamento, como se isso fosse ruim, assim, como se a defesa não tivesse esse direito de pedir para tirar a roupa do presídio e vestir uma roupa. A defesa tem todo esse direito, porque isso é até um corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. O sujeito vai ser julgado e tem que ser julgado com dignidade. E como ele se vê digno? Com aquela roupa do sistema penitenciário? Dificilmente. Mas até as Nações Unidas tem regra no sentido de que se o sujeito quiser, se trouxer a própria roupa, ele pode usar a roupa no julgamento. Existe uma regra específica a esse respeito, embora isso seja uma consequência do princípio da dignidade da pessoa humana. E eu acho que não tem que ter nenhum carnaval em cima disso. Isso é uma coisa normal, como o sujeito vai se vestir, não era nem para se questionar se ele teria ou não esse direito. Mas, muitas vezes, o exercício desse direito pode ser prejudicial. Então, por isso esse território pantanoso, arenoso que a gente tem no Tribunal do Júri. Porque às vezes o sujeito bota uma roupa e a roupa não agrada. O sujeito, mas o sujeito está aqui. Já vi casos de júris onde policiais eram réus, aí o policial chegava com um estereótipo. Existe um estereótipo de certos policiais que usam um cordão de ouro muito grosso, um relógio desse tamanho assim, tem até uma marca específica, que eu não vou dizer o nome e tal, que é também muito fazem algum link dessa indumentária, desse vestir, a integrante de milícia. Fazem socialmente isso. Então o sujeito está sendo acusado de ter praticado um crime no âmbito de milícia. Está respondendo em liberdade, ou está preso, resolve botar um... Isso se apresenta desse jeito, o jurado vai fazer um julgamento moral dele. Mas está errado, não pode ser assim, mas é. E a gente tem de lidar com aquilo que é, né? Não só com o que deve ser. Isso é ontológico, é o que é. E a dificuldade da defesa é trabalhar com esses fatores que são imponderáveis. O silêncio, por exemplo. O réu tem direito ao silêncio. Mas o silêncio do Tribunal do Júri costuma ser muito ruim. Eu nunca gostei de que meus réus ficassem em silêncio no Tribunal do Júri. Porque o jurado, quem cala não quer dizer nada. O réu tem o direito a permanecer calado, tudo bem. Mas é isso que a gente interpreta? Pode ser que eu interprete dessa forma. Vocês que são magistradas estão há anos atuando e lendo coisas e a gente internaliza essa norma e pode ser que não valore intimamente o silêncio do réu, mas o leigo valora. Então, o silêncio é possível, mas ele tem de ter pelo menos uma justificativa. Deixar o réu em silêncio, fazendo valer um direito dele, que é um direito dele, ele tem de ficar em silêncio. Ele tem o direito de ficar em silêncio. Mas a gente tem de avaliar no Tribunal do Júri se isso vai ser bom para a defesa dele ou não. Agora, às vezes há casos que uma discussão é meramente jurídica. Uma questão meramente jurídica, onde o réu não precisa contribuir com qualquer fato, ele pode até ficar em silêncio. O defensor vai discutir juridicamente fato. Os fatos, não há controvérsia com relação aos fatos, nós vamos discutir a presença, no caso de uma qualificadora. Isso é uma questão jurídica. Não precisa que o réu diga nada. Agora,
é também preciso que o direito dele ao silêncio seja materialmente observado. Porque eu já vi muitas vezes na prática que, embora ele tenha esse direito constitucional ao silêncio, embora se respeite formalmente esse direito ao silêncio, materialmente não se respeita. Por exemplo, eu informo que o réu vai ficar em silêncio. Olha, o magistrado, silêncio, o réu vai exercer o direito de permanecer calado. Aí, muitas vezes o magistrado, vai ficar em silêncio. Pois não, silêncio, tudo bem. Então vamos... Levaram um termo dizendo que ele vai ficar em silêncio, enfatizando o silêncio e tal. Aí é lavrado o termo, chamamos o policial militar, leve lá o termo de que ele vai ficar em silêncio, porque ele ficou em silêncio. Aí fala 5, 6 vezes que o réu ficou em silêncio. Já que ele não quer responder. A sua chance de falar é essa, mas já não quer falar. Você não perdeu a sua oportunidade. Então... Não sei se é da acusação, né? Tem nada pra dizer. Tem nada pra dizer, matou falando. Eu fiquei silêncio. Tudo bem. Mas aí a lei diz, mas ele não pode mencionar isso nos debates. Mas quando o magistrado, e o magistrado ele tem uma função muito importante, ele talvez seja a figura com maior credibilidade no Tribunal do Júri, porque ele não é parte. O promotor, embora seja custos legis, ele está defendendo a acusação, né? Está patrocinando a acusação. Quando ele está defendendo a acusação, parece até um contradição em termos. Mas quando ele está, a defesa da tese dele, sustentando a acusação, ele está acusando. Ele não está ali como custos legis, ele está como parte. Né? E a defesa está ali como parte fazendo a defesa. O magistrado está ali distante. Quando o magistrado ele ressalta coisas negativas também, a postura do magistrado do Tribunal do Júri tem que ser extremamente neutra. É um exercício que você tem que fazer consigo mesmo, porque para ser neutro diante de uma situação que você também não concorda, porque o magistrado, de uma forma que os jurados estão analisando, o magistrado também. E está ouvindo as respostas do réu no exercício da defesa e tem que formular as perguntas subsequentes de modo a não demonstrar também sua Sim. Porque querendo ou não, você está formando seu convencimento. Né? Conforme vai acontecendo os debates, o juiz também está fazendo um juízo de valor sobre aquilo que está sendo dito. Sim, ele só não pode externar. E é muito difícil. Então, o cuidado tem de ser redobrado. Já vi casos de que o juiz, embora... Esse daí que fala do silêncio não fui eu, não. Não, claro que não. Silêncio! Prosseguiu perguntando, embora o senhor vai ficar em silêncio, eu tenho direito de fazer minhas perguntas. A técnica lá do Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele continua fazendo as perguntas. Só que no Tribunal do Júri é muito ruim, porque os jurados estão tendo aquele contato com a mudez do réu. Aí o juiz continua perguntando, então quer dizer que no dia tal o senhor matou assim assado, aí o silêncio. Fica calado. Fica calado. É terrível esse silêncio. Bem, então aqui diz que a motivação foi torpe, que o senhor fez assim, assado, não sei o que, são verdadeiros fatos. O senhor vai ficar em silêncio. Aí continua fazendo alusão ao silêncio da pessoa reiteradamente, e é um desastre. É claro, eu acho que o julgamento está sendo nulo, né? Mas acontece, eu já vi. Então, é importante, primeiro, que o defensor avalie a conveniência de que o réu fique em silêncio diante de jurados leigos. Que por mais que você diga que o sujeito tem direito a ficar em silêncio, quem cala consente no dia a dia. E são leigos. E depois, quando se for usar o silêncio, a importância de que esse silêncio seja materialmente garantido, e não só formalmente, porque senão o tiro sai pela culatra, o sujeito fica em silêncio, mas tem um dano tão grande em razão desse silêncio que acaba com tudo. Questões, por exemplo, de validade de inquérito policial. O inquérito policial deveria ser extirpado. Muitas pessoas defendem isso, que o inquérito policial não deveria acompanhar o processo. Eu divido disso radicalmente. Mas não tem contraditório. Gente, é impressionante a quantidade de vezes que o inquérito policial no Tribunal do Júri me favoreceu.
mas favorece muito, porque o inquérito policial ele é colhido ali no calor dos fatos. As testemunhas depois vêm e pensam muitas vezes. Claro que eu posso ser prejudicado também, e muitas vezes sou, mas também sou beneficiado. As contradições que acontecem, a testemunha vem e fala, não sei o que, mas olha só, mas aqui no inquérito você não disse nada disso, olha aqui e tal. Aí o jurado já percebe que a testemunha está mentindo. A testemunha pode ser ouvida 3 vezes, no inquérito, antes do júri e no dia do júri, então vai cair em alguma contradição. São 3 oportunidades para a pessoa entrar em contradição. O inquérito é muito rico de informações. Em juízo, às vezes a gente chega para instruir um processo, na primeira fase do tribunal, do júri, no rito escalonado, primeira fase, e a gente tem às vezes um dia inteiro de audiência, vai fazendo aquelas audiências, faz perguntas, mas às vezes algum detalhe a gente deixa passar. Então, muitas vezes, esses detalhes estão no inquérito. E a gente utiliza isso. Talvez muitas pessoas venham me criticar por esse posicionamento. Mas, e outra coisa, não tem como dizer para o jurado não avaliar isso. Não posso dizer para o jurado, olha, a prova colhida no inquérito policial não foi colhida sob o crivo do contraditório. Então, ela não pode ser avaliada por vossas excelências. Não existe. Vai avaliar. Vai avaliar, óbvio. Tudo que chegar ao ouvido dos jurados, ainda que se diga que é nulo, que é inválido, ilicitude de prova, não. Isso aqui foi uma confissão informal feita pelo réu ou policial militar, não tem validade como confissão. Esses standards do processo penal não funcionam no júri. E o direito penal, com todas essas dificuldades. Assistam os filmes no julgamento americano. Então, peço que os senhores jurados desconsiderem essa informação. Sim, já está lá a informação, já ouviram, já processaram. Vai fazer como naquele filme Homens de Preto, que o sujeito tem um negócio que apaga a memória e volta ao passado. Não dá. O ser humano, tudo que ele absorve, ele guarda e valora. Nós somos seres valorativos, não é isso? Com isso, eu quero pegar um gancho de uma pergunta que eu te fiz informalmente aqui, que é a grande dúvida das pessoas que prestam concurso para a defensoria, alguns estudantes, etc., que se questionam o seguinte: você também valora. Sim. E se em dado momento você pensa assim, poxa, eu não queria estar defendendo esse cara? Mirela, essa é uma questão muito complicada, uma questão difícil para a defesa, porque como defensor público, eu não posso escolher quem defendo. Um advogado, ele ainda tem como recusar uma causa, uma questão íntima. O defensor não tem. Ele tem que defender todo mundo. Há casos até que o sujeito se dá por suspeito e tal, mas eu acho que o sujeito que se predispõe a trabalhar no tribunal do júri não pode ter esses meandros. Ele tem de estar ali para qualquer coisa. O que acontece? Eu sou um ser humano como todos nós, estou com todos vocês. Sou um cidadão também. Eu também tenho minhas concepções éticas e morais, religiosas, etc. E tal. E, obviamente, certos crimes incomodam muito. E certos réus também incomodam, certas situações. Mas nós temos que fazer uma abstração. Se eu deixar essa questão, porque eu nunca pergunto se o sujeito é culpado ou inocente. Nunca pergunto. Para mim é irrelevante. Eu analiso o processo, eu vejo a causa e vejo o que dá para ser defendido na causa. Eu procuro ser muito técnico. Muito técnico. Tem prova? Vai condenar. Aí a gente pode até discutir se uma questão jurídica ou outra não tem prova, então não tem prova. O que importa é se ele é culpado ou inocente. Não é um papel do defensor, como defensor, fazer essa valoração profissionalmente. E a partir do momento em que esse questionamento, essa dúvida, essa dificuldade de foro íntimo, emocional, ética, moral, começar a interferir no trabalho, o sujeito tem que sair. Ele vai procurar outra área, vai trabalhar em direito de família, no direito civil, vai trabalhar com consumidor, não vai trabalhar no tribunal do júri ou no direito criminal. A gente não precisa acreditar no réu, amar o réu, não é nada disso. Mas a gente tem de amar a defesa. O que eu gosto é da defesa.
É claro, há casos chocantes, há casos que você vai defender com muito mais gás do que outros, e a gente é ser humano. Mas, no geral, eu consigo manter uma regularidade. Uma regularidade. Entendeu o princípio constitucional da ampla defesa? Tem de ter. Né? E é bonito fazer defender, Mirella, é bonito defender. É grandioso. É grandioso. Os médicos, os doentes não precisam de médicos, já dizia Jesus, né? Então eu encaro não como sejam doentes, são pessoas que estão numa situação difícil. A Defensoria Pública, ela trabalha com os necessitados, os juridicamente necessitados, os economicamente necessitados, mas o sujeito que está sendo processado criminalmente, ele está numa situação de desvantagem. Então, esse desejo de atuar pelaquele que está em desvantagem jurídica é o que move o defensor público, no caso, né? No meu caso. Então a gente consegue, pelo menos a grande maioria dos colegas que trabalham no júri, eles têm, e nas várias criminais, eles conseguem ter esse padrão de comportamento. Agora, mas os desafios são muito grandes, né? Não é sempre que a gente está num dia bom, né? Certos fatos, às vezes, acontecem perto de onde você mora. Outro dia eu tive um contato com um caso que aconteceu no meu bairro, num shopping center, e eu vi as imagens da câmera de segurança do evento, e quando eu entrei no shopping, aquela coisa me veio à cabeça, e minha esposa até me disse: o que está acontecendo? Não, nada. Mas é difícil trabalhar, assim. Esse campo que a gente trabalha criminal é um campo muito duro, muito difícil. Agora, uma outra questão que eu queria falar sobre o julgamento olha que coisa louca essa coisa das recusas imotivadas, né? As partes têm direito a recusar os jurados imotivadamente. O que faz uma parte recusar um jurado imotivadamente? Quais são os critérios? Eu comecei a fazer júri, eu tinha direito a recusar os jurados. Eu olhava para o cara do jurado: não, por que eu vou recusar esse jurado? Não, então eu vou recusar esse, eu vou fazer uma coisa aleatória, mas aí eu percebi que eu começava a criar inimigos. É isso que eu ia falar, pegou outro júri ou o jurado que você recusou? Ficava chateado. Outro dia... Na verdade, é muito empírico, né? Você também com base num achismo que você, na sua cabeça, você imaginou que, de repente, o jurado homem não vai julgar bem em determinado caso, feminicídio, por exemplo. O que é um standard. É um standard do tribunal do júri, mas eu acho que não é verdadeiro. Existe, já me disseram: é o caso de feminicídio, júri masculino. Mais ou menos. O jurado homem muitas vezes costuma ser mais duro do que a mulher. E a mulher costuma ser muito dura com a outra mulher. Então, às vezes, em casos de feminicídio, onde se discute o comportamento do casal, havia brigas, mas por que brigavam? A mulher havia como, não sei o que. Muitas vezes a mulher reprova a outra mulher muito mais do que um homem faria. Então, eu já tive experiências de júris compostos majoritariamente por mulheres, onde em feminicídio tive resultados muito bons. E daí essa dificuldade de saber como agir. As recusas. Uma jurada veio me se queixar comigo, há uns meses atrás, de um meu colega de vara. O doutor fulano sempre me recusa, não entendo por que ele me recusa. Chateada. Aí eu falei: meu Deus, eu não sei, vai ver porque eu não sei as razões dele. Eu, na verdade, também não sei porque recuso, do dia, às vezes a pessoa está com um aspecto cansado, fulano de tal, aí a pessoa levanta, aí faz uma cara assim, não, por que eu vou botar a pessoa como jurada se a pessoa está com essa cara? Aí tal. Mas aí no outro júri eu a recusei. Eu a recusei porque eu achei que ela estava muito chateada com a defesa. Entendi. E quando eu a recusei, ela me olhou de cara feia. Eu notei que era uma pessoa que pessoalizava as coisas. Mas isso é um território de feeling.
E o tribunal do júri é um território de feeling. E os direitos dos réus no tribunal do júri também é um território de feeling, de sentimento. Mas isso é uma coisa muito complicada. A impressão que eu estou dando, em princípio, é que não existem regras. E mais ou menos por aí. A gente tem o direito, é intuitivo, a gente tem o direito penal, a gente tem um processo penal que nos ajudam balizando, servem de baliza. Mas o que vai acontecer no tribunal do júri, eu não sei. Se defender que o réu utilize uma determinada roupa, pode ser o fim do réu utilizar determinada roupa. Às vezes, aquela postura servil, vencida do réu algemado ficticiamente, porque não está algemado, mas com aquela postura de cabeça baixa, provoca num determinado jurado, ou em mais de um jurado, um estado de pena, né, de misericórdia, que faça ele nutrir simpatia por aquele réu e até votar favoravelmente. Então, melhor até do que o sujeito botar uma roupa legal. A questão toda é que a gente tem de buscar o quê? A dignidade. Se o sujeito se sente digno daquele jeito, então deixa ele se vestir daquele jeito. Vai ser condenado, vai ser... Não sei, isso é uma questão que a gente vai ver depois. Também se a gente tentar se preocupar com tudo isso, a gente não vive e não faz um júri. E assim, diante de todos esses desafios, você é a favor do júri? Tula, sou. Sou porque... O que acontece? Nós, operadores do direito, temos a necessidade de nos profissionalizarmos no nosso trabalho. Então, isso aqui para mim é minha profissão, para você é sua profissão, para você é sua profissão. Aqui a gente que trabalha no crime, diante da gravidade e da habitualidade com que a gente se depara com esses fatos tenebrosos, se a gente não se revestir de uma couraça de distância e de fortaleza, a gente não vive. A gente vai ter depressão, vamos sair muito mal, não vamos conseguir sair de casa, vamos desenvolver vários problemas de ordem emocional. Sim, eu tenho uma amiga que ela fala pra mim, eu não sei como é que você faz pra julgar. Eu falei, ué, mas eu não vou julgar. Tem que pedir essa reação. Aquelas pessoas que falam assim, qual o caso que mais te impressionou? Não sei, assim, porque a gente não fica impressionado, não dá vontade de chorar. É isso, com o tempo a gente... Com o tempo você cria realmente, você não deixa de se compadecer, mas você cria um distanciamento para você poder trabalhar. Um distanciamento profissional. Sim. Esse distanciamento profissional não é bom para o homicídio. Porque no homicídio, é claro que nós temos casos e casos, mas temos muitos casos que envolvem emoção. E o operador do direito, quanto mais, ele já tem uma emoção menor, diminuída, coisa que o leigo tem de sobra. O sujeito veio ali, está 1 mês, 2 meses, lá no nosso tribunal, o terceiro tribunal do júri, o corpo de jurado fica 2 meses. Acho que no primeiro tribunal fica 1 mês. Então, o sujeito está ali casualmente o jurado, ele não é jurado, ele não é juiz. O juiz está quase com tolerância zero, Então, o jurado, ele avalia as questões de uma forma mais emocional. E essa forma emocional, esse julgamento mais emotivo, é muitas vezes o julgamento que é necessário para julgar com justiça certas questões que são levadas ao tribunal do júri. Agora, existem também... Tudo aqui tem o reverso da moeda. Eu me deparo muitas vezes com mais casos em que eu tenho um processo cuja prova é favorável ao réu, ele deveria ser absolvido, ou o delito desclassificado para um outro, etc. e tal, e aquele julgamento emocional do jurado serve para piorar a situação do réu. Mas eu acho que no frigir dos ovos é bom. É bom. Eu gosto do tribunal do júri. Eu acho importante, eu acho que é uma forma de haver ainda esse julgamento mais humanizado. E nesse crime que é tão humano, que é o crime os crimes dolosos contra a vida. Eu digo de homicídio, tentativa de homicídio, que é o 90% que a gente vê. Raramente a gente vê um crime de infanticídio, de induzimento ao suicídio, é muito raro. Agora,
pegando um link para os direitos do réu em plenário, uma coisa que eu gostaria de falar, porque eu acho muito importante, que parece uma bobagem, pode parecer uma banalidade, mas não é o direito do réu ser ouvido. Como assim? Ele não tem direito de prestar depoimento? Tal, mas ele ser ouvido do ponto de vista material. Mas ele ser ouvido por todos. E o réu ser ouvido pressupõe também ele ser corretamente interrogado. Eu já trabalhei com magistrados que não deixavam o réu falar. O réu está sendo julgado, está nervoso. Mas ele sabe o que fez, ele é culpado. Não sei, pode ser que não seja. A gente não pode pressupor que todos que estejam sentados ali sejam culpados. Ou então são parcialmente culpados. Eles são culpados de parte daquilo, não de toda aquela acusação que está recaindo sobre ele. Mas ele precisa se expor. Ele precisa se manifestar até para que o juiz natural da causa, que é o jurado, ele tenha essa impressão do que o réu está falando. Valore. Tem que valorar. Ele dá credibilidade à versão do jurado, do réu, a versão do réu faz sentido. Mas eu me deparo muitas vezes com o magistrado no interrogatório que não permite que o réu se expresse corretamente, às vezes sendo rude. Já tive magistrado que antes de começar o interrogatório dava tapa, então vamos lá, dava um tapa na mesa, vamos lá. E mais uma vez, a postura do magistrado é muito importante na formação da convicção dos jurados. Já tive promotores também com ironia, com deboche, que fica, então é isso, né? Tá bom, então não sei o quê. Então... Claro que uma minoria, mas uma postura que eu acho inadequada para o julgamento do Estado. Antes disso, aí eu vou fazer a pergunta que eu te fiz antes da gente começar. Você costuma orientar a não responder as perguntas do promotor? Não. Há colegas que fazem isso. Quando fala lá o que você tem de falar, quando o promotor fizer a pergunta, você fala que vai ficar em silêncio e tal. Eu acho que o sujeito ou fala ou não fala. Mas isso é uma questão pessoal. É do seu jeito. Não é um jeito certo ou um jeito errado. É o meu jeito. Eu acho que o sujeito vai falar, fala e tem que responder. Eu acho que o réu ele tem que ser réu, ele tem que falar. Se o promotor, eventualmente, ou alguém falar com ele com maior truculência, ou com ironia, ele tem que tentar manter a calma, não tem que sustentar discussões. Às vezes isso acontece, isso é prejudicial, o réu cai na pilha, já aconteceu. Mas assim, eu acho que ele tem o direito de ser ouvido. Ele não tem direito, ele não está ali para ser ironizado, ele não está ali para ser ofendido. Eu já tive casos em que o promotor começou a gritar com o réu, na fala do Ministério Público, virou para o réu, você é um covarde, o dedo na cara. Eu intervi na hora, que isso? Não para com isso, não é seu papel fazer isso. Você não vai gritar com o réu, você está ofendendo o réu. Não juro que acontecia dele ser chamado de bandido e no final ele já quis partir para cima do promotor. Porque assim, você vê que coisa. Ele não se considerava bandido, então. Às vezes o sujeito se revolta, o sujeito está sendo julgado, o sujeito está na pior situação possível. Muitas vezes preso, sendo julgado. Quando o sujeito é condenado, um réu é condenado ali, dificilmente sai com a pena baixa. Né? Então, pega 20, 30 anos, então o sujeito está ali decidindo a vida dele. Precisa ser achincalhada? Precisa ser o tapa na mesa? Não precisa. O direito de ser tratado com urbanidade. Parece óbvio, parece uma banalidade, mas não é. Porque muitas pessoas interpretam o tribunal do júri como se fosse uma coisa assim para você fazer acontecer num tom acima do que seria um tom estatal. Você viu uma imagem que circulou nas redes de uma juíza que colocou uma fita vermelha na boca do réu para ele se calar? Os americanos. Não vi isso, não. Que louco. Eu ia te passar essa imagem, depois eu te passo. Porque o réu não ficava calado, aí ela
resolveu colocar uma fita. Eu fiquei me perguntando, será que também era proibida a retirada dele? Não era mais fácil mandar ele sair? Não sei se ele tinha que... A imagem é essa, o réu com uma fita vermelha. Que coisa. Bem, é claro que assim, há casos e casos, mas o que eu quero ressaltar de importante é assim, lidar com o tribunal do júri como um terreno pantanoso, um terreno onde as normas do direito processual e penal são relativizadas por um julgamento moral, por um julgamento lombrosiano muitas vezes, por questões de julgamento que nós não temos como aquilatar ou avaliar, que são imponderáveis, como a unha pintada, ou a roupa, ou a postura do réu. Já tive réu que sentava de forma desrespeitosa, a postura altiva é muito desagradável. A promotora falando, ele olhava para a promotora com um olhar de desafio. Claro, o melhor que fosse a prova no processo dele favoravelmente a ele, ele ia perder o júri por causa da postura. Então a postura corporal é muito importante. E tudo isso, a gente só consegue transitar nesse mundo através da experiência. Esse é o grande problema, é o grande desafio da defesa no tribunal do júri. É a gente estar ao lado do réu, sem se confundir com o réu, e que o jurado entenda isso. Fazer com que o réu esteja defeso, garantindo os direitos que ele tem e que forem úteis para ele, e tentar transitar nesse mar de incertezas. Eu tive um caso, eu estava falando do direito do réu ser ouvido, e é uma coisa muito interessante. Eu tive um caso há muitos anos atrás, no interior, em que esse caso foi muito importante para mim. E nesse dia eu tive a noção plena e absoluta da importância de se ouvir um réu. Era um julgamento, um júri. Havia um defensor na comarca muito experiente, muito famoso, né? Todo mundo considerava esse defensor um excelente defensor, e de fato era. E eu era um defensor neófito. E tinha a imagem daquele defensor como um paradigma e tal. E esse júri, ele tinha sido adiado por esse defensor. Esse defensor se deu por suspeito na causa, por não acreditar na tese do réu. Coisa interessante. O réu dizia que não havia sido ele o autor de determinado fato, mas os fatos eram muito comprometedores, extremamente comprometedores. A prova era muito ruim para o réu. E esse defensor, quando foi fazer o júri, disse: olha, eu não vou defender o que o senhor está dizendo. Eu tenho autonomia funcional, e existe essa diferença, que é uma diferença também processual, entre a autodefesa e a defesa técnica. Todo mundo diz isso, está nos manuais. O réu pode dizer uma coisa e o defensor outra, e não tem problema nenhum. Mas esse defensor entendeu, eu acho até corretamente, que não tinha condições de fazer aquela defesa, e não quis fazer para evitar que o réu ficasse constrangido em autodefesa falar uma coisa e nem o defensor acreditar nele falar uma outra. É uma desmoralização total do réu. Embora isso aconteça. Aí o processo veio para mim. Veio para mim porque recaiu sobre mim o dever de fazer esse júri. Aí eu fui ler o processo sem falar com o réu, porque o réu estava preso, e li as anotações que esse defensor gentilmente me deixou, muito boas por sinal, tal, e concluí que o defensor estava coberto de razão e que eu ia convencer o réu de que o outro colega estava certo e que a gente não podia defender negativa de autoria nisso. Íamos defender uma outra tese. Aí chegou o dia do julgamento, fui à carceragem do fórum, conversei com o réu. E o réu foi irredutível. Não fui eu, não aceito, não fui eu quero que defenda isso. Eu falei, mas não é possível, eu tentei convencê-lo, mas eu já sou o segundo defensor. Aí eu falei, bem, eu
pensei, mas eu acho que esse sujeito ele está tão firme assim, ele deve ter algum direito, e acho que deveria ter o direito a alguém que pelo menos não o contrariasse em plenário. Embora, tecnicamente, existe a autodefesa e a defesa técnica. Aí eu não fiz o júri, pedi o adiamento e submeti o caso à minha instituição. São muitos anos atrás. Isso também não é nenhuma crítica à minha instituição, por favor, eu só estou ilustrando isso. O meu pleito foi negado de designação de um outro defensor, embora o do colega anterior tivesse sido aceito. Enfim, mas eu poderia, mas eu já disse que eu não podia fazer o júri. Eu não posso agora fazê-lo, não vai dar, vai ficar ruim para o réu, é melhor designar um terceiro. Ah, tá bom, vou designar um terceiro. Mas aí ficou num negócio, designo. Ah, eu pensei assim, quer saber? Eu que estou acreditando, não acreditava no réu, eu acreditava no direito dele a ter alguém que defendesse a tese que ele estava querendo levar para o plenário. Eu falei, não, eu vou defender a tese dele. E aí eu resolvi fazer um restart. Eu falei assim, eu vou esquecer tudo que eu estudei nesse processo e vou relê-lo do zero, como partindo da premissa que não foi fulano. Olha, Tula, Mirella, um mundo novo se descortinou à minha frente. Olha, eu fico até arrepiado lembrar. Havia um detalhe que o rapaz era um taxista. E ele alegava que tinha feito um determinado trajeto, porque ele tinha sido a última pessoa vista com a vítima em vida. E depois ele entrega o táxi, que ele alugava o táxi ao proprietário do táxi, ele entregou o táxi estava com uma lesão, um dano no vidro, que ali, foi na hora do homicídio, a vítima bateu com a cabeça aí, diziam isso, embora também não tivesse uma prova técnica que dissesse isso e tal, mas as circunstâncias eram muito comprometedoras. Mas ele narrava que tinha feito um determinado percurso de táxi, que tinha sido assaltado, era uma história mirabolante que ninguém acreditava. Aí eu peguei meu carro, peguei 2 estagiários da Defensoria Pública e refiz o trajeto que o cara disse que tinha feito. E batia com a quilometragem do carro, porque o carro, ele tinha sido pego com o proprietário com uma determinada quilometragem e entregue com uma outra quilometragem, dizendo que ele rodou tantos quilômetros no dia. E ele falou, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que. E batia com a história que ele contava. E não batia com a tese da acusação, porque a acusação se lastreava no depoimento de uma outra pessoa que dizia que o cara tinha feito isso, feito aquilo, não sei o quê, e não combinava. Aí eu falei, esse cara tem razão. Aí eu utilizei aquilo, comecei a ver outros detalhes e tudo começou a se encaixar. Aí quando chegou o dia do júri, ele me viu, eu falei, não é possível, o senhor de novo? Eu falei, não se preocupe, o senhor me convenceu. Aí conversei com ele, fiz o júri, defendi a negativa de autoria, ele foi absolvido. O Ministério Público recorreu e a absolvição foi mantida. Olha, aquilo ali para mim, mais do que o prazer, assim, não foi a vitória, foi o ensinamento que eu tive ali, da importância da gente ouvir o réu. Por isso que eu falei como é importante o réu poder falar sem ser coagido, poder falar livremente, claro, dentro do protocolo do Tribunal do Júri e tal. Mas ser ouvido também até pela própria defesa, porque muitas vezes a gente tem essa questão da defesa técnica, da autodefesa, e os advogados, os defensores já têm um know-how de como as coisas se dão e já formam suas convicções antes, e o réu passa a ser às vezes um mero coadjuvante no mundo ali do Tribunal do Júri, quando não é, ele é o personagem principal. Então, quando a gente tem essa visão de personagem principal, acho que o trabalho, a defesa, pode fazer a diferença. É por isso que o tribunal é um lugar só para pessoas vocacionadas. Parabéns aí. Obrigada. Foi um prazer conversar com você, foi muito bom. Aprendemos muito. Né? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu quis trazer não propriamente uma aula stricto sensu, porque esse tipo de abordagem é muito comum. Eu quis trazer um pouco um pouco desses bastidores, dessa questão imponderável, que eu acho que isso
todos esses fatores que a gente conversou aqui hoje são o que torna o Tribunal do Júri tão bacana, tão ainda em voga, ainda em vigor e tão atrativo para as pessoas em geral. Muito obrigado. Bom, esse foi o Justo Eu de hoje. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal.